Graça e paz, meus queridos irmãos. Amados, hoje, dia 1º de outubro, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a sua palavra para o nosso enriquecimento espiritual. Antes da reflexão, quero te pedir, caso ainda não esteja inscrito no meu canal no YouTube, que se inscreva. É gratuito, aperte o sininho, assim você será lembrado todas as vezes que os vídeos forem postados no YouTube. Desde já, agradeço o seu apoio. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da Palavra de Deus, conforme está escrito no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Queridos, 3 grandes eventos marcaram a presença de Jesus neste mundo. O primeiro, o seu nascimento. Os anjos anunciaram: vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo, viveu entre os homens, ensinou os valores do reino de Deus, realizou sinais e milagres maravilhosos, demonstrando assim o amor de Deus para conosco. O segundo grande evento, a sua morte. Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 3, ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Sim, ele deu a sua vida por nós. Ainda o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos perdidos em nossos pecados. Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. O terceiro grande evento é a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Sim, diz o texto de Atos, capítulo 4, verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Algo extraordinário. Jesus venceu a morte. A Bíblia diz que Jesus venceu o último inimigo, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. O último inimigo a ser vencido é a morte. Amados, a vitória de Jesus sobre a morte é a garantia de que nós, que nele cremos, também venceremos a morte. Louvado seja Deus! Temos convicção plena de que venceremos a morte e que estaremos com o Senhor para todo sempre. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Sim, amados, porque eles conviveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amados, eles estavam convictos da mensagem que pregavam, que Cristo venceu a morte, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus! Esse é um fato extraordinário e nós cremos em Cristo Jesus. E por crermos em Cristo Jesus, cremos que venceremos a morte e estaremos com o Senhor para todo sempre, conforme nos diz a palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em todos eles havia abundante graça. A generosidade tomava conta daqueles irmãos. Aqueles irmãos estavam vivendo alegremente na presença do Senhor, crendo que o Senhor garantiu a eles e a nós essa vitória extraordinária, a vitória sobre a morte, para estarmos com Ele para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Ó Deus, obrigado, porque temos em Cristo Jesus a certeza de que venceremos a morte
e estaremos para todo sempre com o Senhor. Obrigado, Pai, por essa grande e maravilhosa bênção que o Senhor nos concede. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.